3 coisas que eu aprendi em 1 ano de solteira. Eu não aprendo, né? Vão receber hate dos caras aqui, igual eu recebi no vídeo do Caio Castro, mas tudo bem, tudo pelas mulheres do Brasil. Assim como ela, eu também tô há 1 ano solteira, passei 11 anos namorando dos 16 aos 27 e compartilho do mesmo sentimento dela, mas eu vou dar uma explicação além do porquê que isso acontece. A novinha, ela não tem muita vivência, então ela é altamente impressionável. Então é muito fácil pro homem. Gente, homens, pelo amor de Deus, não tô falando que vocês não podem procurar novinha, vocês façam o que vocês quiserem, tá? Só tô dando uma explicação para as mulheres. No sentido de, cara, quando você é novinha, você não trabalha, você não faz nada, o cara te paga um jantar, você fica impressionado, o cara te leva para viajar, você fica impressionado, o cara fala qualquer coisa a mais que você nunca teve contato, assim, no quesito inteligência, no quesito aprendizado, você fica impressionada, entendeu? Experiência própria de que saí com caras que na época eu namorei ou que na época eu fiquei hoje e falei assim, gente, esse cara me impressionava tanto porque ele não é isso tudo não. A mulher mais velha, ela já passou por várias experiências, ela já aprendeu muito pela dor, então ela de fato vai ficar mais criteriosa, mais exigente. E isso é bom, né? E até mesmo aquelas pessoas que têm a tendência de emendar relacionamento, como eu, como essa menina e como muitas outras que devem estar assistindo por aí, também passam por esse período de, gente, eu preciso exigir aqui o mínimo, sabe? E o mínimo, quando a gente fala mínimo, é um cara sincero, honesto, fiel. Às vezes os caras ficam falando que mulher é interesseira, que não tem mais dama no mercado. Cara, você tá procurando um lugar errado, entendeu? Do mesmo jeito que as mulheres às vezes procuram um lugar errado, e assim, tem muita mulher, entre aspas, golpista, etc., também tem homem que tá procurando um lugar errado. Então só tá tendo esse desencontro. Agora os caras também estão sentindo que eles não estão querendo fazer muito esforço. Por quê? Porque é mais fácil realmente conquistar uma novinha. É mais fácil você conquistar uma mulher que não precisa de tanto esforço. Então, quando tem uma mulher que é, entre aspas, um pouco mais exigente, o cara já logo desiste, já acha que ela tá assim, tá querendo demais. Não, a gente quer o mínimo, entendeu? E quando chega numa idade assim mais próxima dos 30, a mulher também já tá querendo casar, já tá querendo fixar com alguém. Então, ela vai procurar parceiros que tenham a ver com os valores dela, com os ideais dela, entendeu? Diferentemente de uma novinha, que às vezes ela tá curtindo e tá de boa, ela sabe que ela vai terminar o namoro ali no futuro e tá tudo bem. Então, recado para as mulheres e também para os homens, tá? Não desistam de achar realmente aquelas pessoas que vocês querem. Agora, tudo que vem fácil vai fácil, então perseverem, porque de fato a vontade de cair em tentação e ficar com o mais fácil, ficar com uma grande bosta é grande. Mas é melhor ficar sozinho do que, ou sozinha, né, no caso, do que realmente embarcar numa coisa que não tem nada a ver, porque depois lá na frente a conta vai chegar e é pior. Fala, cowboys, beleza? Bom, estamos aqui para argumentar e analisar, né, tudo pelos homens do Brasil. E vamos falar então a respeito do vídeo dessa moça que vocês puderam ver que é uma espécie de recorte de um vídeo de uma outra moça que eu já analisei aqui no canal também, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam ver o vídeo da outra na íntegra, os 3 pontos que ela aprendeu quando ficou solteira e tal, né? E enfim, né? E agora vamos falar sobre o ponto desta moça aí no caso, né? E vamos, claro, a falar sobre os argumentos dela. Então, bastante respeito aí nos comentários, né? Como sempre eu peço, assim como eu serei aqui nessa minha análise, beleza? Em todo caso, o que acontece é o seguinte, o que ela tá falando? Ela tá falando sobre uma dinâmica que é a dinâmica das fases, de certa forma, né? Algo que nós trabalhamos aqui, sim, na comunidade, a gente fala bastante a respeito disso. No caso dela, ela falou num tom mais floreado, dentro de uma perspectiva mais do feminino mesmo, aquela coisa toda, né? Mas eu aqui vou destrinchar para vocês de uma maneira que vocês possam entender ainda melhor tudo que ela quis dizer, ok? Pelo menos dentro da minha interpretação. Bom, então a primeira parte da argumentação dela diz respeito à diferença entre ela e, no caso ela também, né, coloca um panorama geral, né? Jovem, né, mais novinha e tudo mais. E ela agora uma mulher mais velha, ali na faixa dos 28 anos, né, então próxima aos 30, certo? Então ela coloca essa diferença, e é uma diferença que, se você souber interpretar, você vai ver que encaixa muito bem na questão das fases que são citadas aqui por nós e tal, e que você deve tomar cuidado com cada uma delas, saber lidar bem com essas diferenças. E de certa forma, quando ela coloca esse posicionamento dela sobre a tal das fases, né? Então, quando você é novinha, você não tem uma vivência, não tem uma experiência, não aprendeu, né? Pela dor, ela cita algo assim, né? Então, por consequência, você acaba sendo muito mais impressionável, né?
quando alguém utiliza esse termo, principalmente falando a respeito, né, do que o homem deve ser, fazer, elas falam, né? Ah, a gente está exigindo o mínimo e tudo mais. Eu sempre lembro do seguinte, tá? Eu lembro de uma questão onde eu acabo relacionando o homem nesse aspecto da vida a uma espécie de showman, como se ele tivesse que ser o cara que realmente tem que fazer ali malabarismo, assobiar e chupar cana, sabe? Aquela coisa toda. Então é impressionante o quanto que a figura masculina é colocada, né, dentro da perspectiva delas como realmente um cara que precisa impressionar. Ele precisa mostrar que veio, ele precisa mostrar quem ele é, né? Como se fosse até mesmo uma entrevista de um emprego mesmo, se for analisar bem, né? Então, impressiona o quanto que nós somos colocados dessa forma e o quanto que quando eu viro para vocês e falo, né, do quanto que a figura masculina ela é realmente uma ferramenta pura e simples para ela e que as próprias fases que ela cita, né, deixam bem claro isso, né, de que em um momento eu preciso disso, em um outro eu preciso de outra coisa e por aí vai, né? Então, o que vale é a minha exigência, a minha experiência, o que eu quero e tal, né? Nunca é colocado em pauta, pelo menos pela maioria delas, o que a mulher ela vai oferecer em troca dessa relação toda. Porque, de fato, o que a mulher ela oferece em troca é muito menor, tá? Então, isso não é importante, isso não é necessário. É necessário, na verdade, né, de certa maneira, doutrinar o masculino a saber entregar o que elas desejam. Quando ele não entrega, ele é isso, é aquilo, ele é um homem menor, enfim, né? Então, a validação feminina e todo esse aspecto, né, que o homem valoriza demais também, por isso que vocês devem tentar ao máximo tirar isso da vida de vocês, né? Tirar essa síndrome de showman, que é isso que eu quero dizer pra vocês, essa ideia de que, eu preciso então aprender a fazer aqui o malabarismo, a dar o duplo twist carpado e tudo mais. Então, tomem muito cuidado, né, com toda essa dinâmica, né, porque no fim você acaba ficando uma espécie de escravo da validação feminina, ok? Bom, então ela vai, né, basicamente colocando essa situação de que, né, quando novinha, você não tem vivência e tudo mais, aí o cara vai lá, te paga um jantar, te leva pra viajar, né, ou fala algo diferente, né, num sentido ali mais intelectual, e você acaba ficando impressionada com eles. Mas, quando você relembra os seus ex do passado e tudo mais, você ainda fica pensando assim, nossa, né, ele não era isso tudo, ele não era grande coisa. Tá? É uma coisa que é um outro bom exemplo, né, do quanto que a hipergamia ela vai de fato escalando, né, ainda que o valor de mercado diminua. Né? O valor do mercado ele é menor, elas não entendem isso, elas não entendem que quanto mais velhas, menos exigentes teoricamente elas deveriam ser do ponto de vista de mercado, pelo menos. Né? Aqui o mérito não é se é válido ou não é, se é, né, correto ou não, enfim, é a questão de como que as coisas funcionam, né? Eu já falei a respeito, né, de que você pode achar maravilhoso você ter aí, sei lá, você tem aí um carro na garagem que você acha lindo, perfeito, que você cuida super bem e tal, mas vai passando o tempo, né, a tabela FIPE indica que aquilo ali vale menos, tá? Você pode até querer exigir, né, 100 mil, mas se na tabela vale 10, o mercado entende que vai, né, vai pagar 10 mil e por consequência você acaba se perguntando, caramba, mas por que não tem ninguém para pagar 100 mil no meu carro, né? Então, fazendo essa analogia, né? Não tô falando que mulher é um produto, aquela coisa, não. Não. É apenas uma analogia para compreensão de que dentro dessa lógica não faz nenhum sentido, tá? Pode fazer sentido numa questão pessoal, né? Não, agora eu entendo mais da vida. Ok, beleza, legal, né? Que maravilha. Mas o mercado ele não pensa assim, ele não tá, né, se importando, né, com os seus sentimentos ou o que você acha ou deixa de achar, beleza? E aí ela também cita uma coisa que eu até falei no vídeo anterior da outra moça, né? Ela também se colocou como uma monogâmica em série, que seria o termo que nós utilizaríamos para a definição do que ela citou, né? De que as pessoas que têm uma tendência a emendar relacionamentos e tal, então é o caso dela ali, né? Porém, tem uma parte do que ela fala mais pro final que eu vou elencar com essa situação, né? Então ela teve relacionamentos longos e tudo mais, né? Porém ela fala que uma mulher mais nova, ela acaba aceitando acesso a relacionamentos que no futuro ela mesma vai terminar, né? Ou seja, provavelmente são relacionamentos baseados puramente em atração,
né, atração genuína talvez, mas que às vezes o cara ele não tem uma perspectiva de futuro, alguma coisa assim, então ela vai gastar o valor de mercado dela enquanto jovem, ou seja, um valor muito alto, ela vai gastar em um relacionamento que não tem futuro, que ela sabe que não tem futuro, para daí lá para frente ela se colocar como uma pessoa, né, de valor maior, que pode ser do ponto de vista pessoal, já falei isso, mas o mercado não quer saber, ele não se importa, tá bom? Então, por consequência, elas ficam com essa ideia de que as novinhas, elas são isso, são aquilo, né? De que, não, o cara, ele vai na novinha porque ela é mais fácil, ela é mais impressionável, ela é mais isso, mais aquilo. E pode até ser, tá? Eu não vou negar esse argumento dela, tá? Pode até ser que seja mesmo mais simples, mas ela não só é mais simples, mas geralmente é mais feminina, né? Por consequência, ser menos exigente. Homem nenhum quer se tornar esse showman aí. Os caras, eles não querem ter tanto trabalho assim para ter acesso a um relacionamento. Isso é bem óbvio. Ninguém quer ter que, né, dar um duplo twist carpado para conquistar alguém. Até porque se isso tá acontecendo, é um sinal de que não existe de fato uma atração ali, né? Porque a gente sabe muito bem que uma mulher, quando tem uma atração genuína, ela facilita as coisas de fato. Ela vai colocar muito menos empecilhos para que algo aconteça, né? Então, assim, o jeito que elas falam parece realmente, como eu falei, que o cara ele tem que fazer 1001 coisas, não sei o quê, quando na verdade a gente sabe muito bem que na realidade, se você é o cara, né, que elas têm interesse, o cara que elas têm desejo e por aí vai, você certamente terá muito mais facilidade para o acesso, né, do que o Miqueinha menino bom, né? Do que o cara simples, o cara comum, o cara convencional, de certa forma, né? Então ela fala, os caras estão dizendo aí, né, que não tem mulher ali honesta e, né, que são todas interesseiras e tal. Esse é até um argumento bem bobo. Eu discordo também de quando os caras eles falam isso, porque na verdade esse aspecto, né, desse interesse e tudo mais, para mim tá muito mais ligado a tudo que eu falei até então, né, da questão da própria atração, de que ela possui por um cara e de que talvez não possua por você, e aí por você ela vai exigir coisas diferentes, né, como eu falei, pode ser que de repente você tenha como atingir alguns dos critérios da hipergamia dela, de repente a parte financeira e tudo mais. E você deve tomar cuidado sim com mulheres golpistas, né? Como ela mesma colocou ali, né, na argumentação dela, né? Agora, essa coisa de que não, tá lotado de damas no mercado, isso aí também já é balela, né? Porque quando o cara tá falando sobre damas e tal, ela mesma citou que talvez fez algum vídeo sobre o Caio Castro e tudo mais. Provavelmente alguém foi lá e fez esse argumento. Ó, vocês estão pedindo cavalheiros, mas não existem mais damas no mercado, tá? Isso é uma realidade, isso é um fato, né? Não tem como negar, tá? Não ter damas não necessariamente significa que não existem ali mulheres, né, com algum nível ali para relacionamentos e tudo mais, ok? E aí vem uma das cerejas do bolo ali da argumentação dela, que é a parte final, onde ela diz sobre as exigências, né, e tal, de que as mulheres ali próximas aos 30, elas querem o mínimo, né, que o mínimo seria um cara sincero, fiel, honesto, aquela coisa toda. A gente sabe muito bem que tem muito mais do que isso nessa lista de mínimo aí, né, mas enfim. E de certa forma, né, ela faz novamente aquela relação de que a mulher mais nova exige menos, então os caras vão atrás delas por causa disso e tal, sendo que na verdade os caras vão atrás dela porque sim, o homem valoriza muito a juventude, ele quer isso, é o que ele de fato busca, né, com a maioria, pelo menos, né, faz essa movimentação. Os dados mostram, os números mostram muito bem de que os homens, não importando tanto a faixa etária, eles estão em busca de mulheres ali na casa dos 20, né, porém a mulher ali de 30 e tal, ela quer casar, é a partir deste momento que ela decidiu que ela quer se fixar com alguém e tudo mais, e por consequência ela precisa do cara que se encaixe nos ideais dela. Ela precisa de um beta provedor. É impressionante assim, ela falou num tom, como eu falei, uma coisa mais floreada e tal, mas no fim é isso, né? Ela falou exatamente tudo que nós comentamos aqui, só que de outro modo, de outra maneira, né? Então ela precisa de um cara, né, que se encaixe nos ideais dela, enquanto que a novinha ela quer curtir, ela sabe que vai acabar o namoro no futuro e tá tudo bem, tá? Então é simples de entender de que elas estão fazendo cada vez mais esse movimento, estão chegando nessa fase que elas vão se tornar mais exigentes e tudo mais,
não estão encontrando esse homem que teoricamente faz o mínimo, e aí olham para aquelas que estão ali na fase anterior com esse olhar um pouco mais de tipo, vocês, né, não são mulheres que estão exigindo de fato o que merecem e tal, não sei o que, aquela conversa toda, né? E aí ao final ela cita uma coisa que, assim, é o senso comum, é aquela frase, ela não usou a frase, mas é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada, o que é verdade, não dá pra negar, isso é um fato, né? E ela cita também, não desistam de achar quem vocês querem por causa da tentação do mais fácil, né? Ou seja, do prêmio de consolação, tá? Então ela tá nesse momento onde ela se depara com um mercado dizendo que talvez o valor dela não é aquilo que ela se colocou, né? Ela quer o mínimo, que a gente sabe muito bem que esse mínimo é muita coisa, a gente sabe perfeitamente isso, não adianta negar, tá? Por consequência, ela fica pensando, tem uns caras aqui que estão disponíveis para relacionamento, porém, eu não posso aceitar isso aqui, porque isso aqui não encaixa com quem eu sou, não encaixa com esse nível de exigência, com esse mínimo que eu tenho hoje, tá? Então, por consequência, eu não quero. Acho ótimo, se realmente você continuar nessa pegada, né, de que não aceitar o prêmio de consolação é melhor, porque isso faz bem para a vida desses caras, né, que não vão ter acesso ao relacionamento desse perfil, dessa pessoa, né, que tá nessa fase, que tá achando que, né, tem esse valor todo, né? Então, perfeito, ótimo, melhor, tá? Não tô criticando aqui, tô apenas apontando para vocês o quanto que isso faz parte sim do pensamento de muitas dessas que estão nessa fase, essa fase ali da faixa dos 30, e é por isso, né, que eu falo para vocês tomarem tanto cuidado, né, com este perfil. Esse perfil é um perfil realmente, né, para o homem é um perfil que exige cuidado, ok? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês puderem deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.